Chegamos na nossa aula de dízimas periódicas e eu quero te ensinar ela de um jeito bem simples. Primeiro vou te explicar a diferença entre racionais e irracionais, o que são dízimas periódicas simples e compostas e o que mais cai nessa parte, o mais importante, transformar tudo em fração, a famosa fração geratriz. Meu nome é Rodolfo, bem-vindos ao Projeto Alfa e bora para a nossa aula. Começamos a nossa aula explicando a diferença entre racionais e irracionais. Se você observar nosso quadro, temos três exemplos de números infinitos. Por isso que tem esses três pontinhos, né? Significa que continua. No nosso primeiro exemplo, galera, eu coloquei aqui raiz de 2. Você joga a raiz de 2 na calculadora, você vai ver que vai dar um número bem diferente. E se você olhar depois da vírgula, esse número não tem padrão nenhum. Ó, depois do 4 veio 1, depois 4 de novo. Aí vai para o 2, 1, 3, ou seja, não tem padrão. Se eu te perguntasse qual número vem depois desse 2 aqui, você conseguiria descobrir? Não tem como, porque não tem padrão. Agora, se você olhar nossos exemplos de baixo aqui, você vai ver que já tem um padrão. Ó, o de baixo aqui, 0,77777. O padrão dele é o 7. Então se eu te perguntasse qual é o próximo número, você saberia que é um 7 de novo. No de cima, 0,34, 34, 34. Ou seja, ó, o padrãozinho aqui, ó, é o 34. É o que a gente chama, galera, de período. Esse padrão aqui depois da vírgula é o período. Então, esses aqui que tem um padrão, que tem um período depois da vírgula, são conhecidos como os racionais. Porque eles têm uma razão, eles têm um padrão. E os que não têm um padrão, eles são conhecidos como os irracionais. Esses aqui irracionais, que você não sabe qual é o próximo número, não dá para transformar ele em frações. Agora, esses aqui que tem um padrão, que você consegue descobrir qual é o próximo número, esses aqui sim dão para transformar em frações, que é o que a gente chama de fração geratriz, e nós vamos aprender agora. Vamos aprender agora como transformar essas dízimas em frações. Mas eu quero te explicar de um jeito bem simples, que você entenda rápido e te dando vários exemplos para você ficar craque. Nossos primeiros exemplos, pessoal, são as dízimas periódicas simples. Então olha aqui, ó, 0,4444. Como que eu vou transformar isso numa fração? Primeiro de tudo, você vai escrever o número que está se repetindo aqui, o 4, sobre... Embaixo na fração você vai colocar números 9. Para cada número no período você vai colocar um 9. Como assim? Aqui ó, só tem o 4 no período todo, é só o 4. Então eu vou colocar um 9 só. Veja o segundo exemplo. Qual é o número que está se repetindo aqui? 0,575757. Então nós temos aqui o 57 se repetindo. Sobre... Aqui embaixo eu vou colocar agora dois 9s. Um 9 pelo 7, o outro 9 pelo 5 que está se repetindo. São dois números no período. Não entendi? Terceiro exemplo. 0,125125. Então aqui nós temos o número 125 se repetindo. Sobre quantos 9 eu vou colocar embaixo? 3 9s. Um pelo 5, um pelo 2 e um pelo 1. 3 números no período, 3, 9. Nosso último exemplo, pessoal, é diferente dos outros. Eu coloquei 0,5 e uma barrinha em cima. Quando você coloca essa barrinha em cima, significa que o seu número está se repetindo. É a mesma coisa. Aqui, ó, esse 0,5 com barrinha é a mesma coisa que escrever 0,5, 5 e assim por diante. Como é que transforma isso em fração? Escreve o 5 sobre um 9 só pelo 5. Beleza? Vamos agora para os próximos exemplos. No nosso exemplo agora, nós temos uma parte inteira antes da parte que está se repetindo. E eu vou te explicar como fazer isso em fração de uma forma bem simples. Tem uma regrinha aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o número que está inteiro, ou seja, o número que está antes da vírgula, 1. Depois vai colocar o que está se repetindo, o 8. Então ficou 18. Menos... E aqui no menos, você vai tirar a parte inteira, ou seja, a parte antes da vírgula. Então eu vou tirar o 1 sobre
aqui você vai colocar o 9 igual você já fazia. Um 9 para cada número que está se repetindo. Como só tem o 8 repetido, então um 9 só. Então ficou assim, 18 menos 1, 17 em cima, sobre 9. Mais um exemplo para você ficar craque. Aqui, ó, a parte inteira é o 20. E eu vou colocar junto a parte que está se repetindo. Aqui está se repetindo o 34, ó, 34, 34, 34. Então eu vou colocar o 34 junto. Ficou todo esse número grandão. Menos, e aqui no menos você tira só a parte inteira, que é o 20. Tudo isso sobre os 9. Quantos 9? 2 9. Um para cada número que está se repetindo. Então, um 9 pelo 3 e um pelo 4. Ficou assim, ó. 2034 tira 20, 2014. Sobre 99 embaixo. Nosso último exemplo agora são as dízimas periódicas compostas. Ou seja, tem a parte inteira aqui, normal. Só que depois da vírgula, além de ter números repetidos, tem um número que não se repete ali. Quando isso acontece, é o que a gente chama de composto. Então, galera, nós vamos resolver bem parecido com a regra anterior. Eu vou colocar a parte inteira, vou colocar o número que não está se repetindo e o número que está se repetindo. No nosso caso, é só o 7 que está se repetindo. Então, ficou 637 menos. No exemplo anterior, eu só tirava a parte inteira. Nesse exemplo agora, eu vou tirar a parte inteira e o número que também não está se repetindo. Então, menos 63 sobre... E aqui entre os 9. Como só tem um número repetido, então um 9 só. E agora a parte legal, galera. Como aqui tem um número não repetido, para cada número que não está repetido aqui depois da vírgula, você vai colocar um 0. Aqui, ó, só tem um 3 que não está repetindo, então um 0 só. Então ficou 90. 637 menos 63 vai dar 574 sobre o 90. Espero que tenham gostado da nossa aula, que se inscrevam no canal, deixem seu like e até a próxima.